Olá, uma boa noite para você, chegando para mais um momento nessa hora com o programa Dormindo com Deus. Dormindo com Deus. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, chegando ao final de mais um dia. Quero lembrar a você que aquele que nos dirige não dorme. Nosso lema é: durma em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Ele nunca dorme, ele sempre está conosco. Portanto, esse é o programa da Igreja do Nazareno e eu sou o pastor Marco Antônio. Lembrando a você que assim que acaba aqui, nós colocamos no YouTube, também no Instagram. Então você pode, ao digitar no YouTube, Igreja do Nazareno, você pode ver daqui uma hora, depois que acabar, você vai poder ver ali a nossa programação. E eu tenho sempre feito um minutinho de mensagem antes, para que você possa mandar para alguém, 1 minuto. E aí você manda o link também do YouTube, quem sabe a pessoa pode usar e ser abençoada. Então, antes de eu ler aqui a nossa ilustração da noite, para a gente dormir pensando, quero mandar um abraço aqui às 2 Luzia que estão nos assistindo, e a minha mãezinha que já ligou aí e está bem afiada no seu Facebook aí para poder assistir. Então, um abraço em nome do Senhor Jesus. No fundo, a música é como Zaqueu, e eu quero deixar um pouquinho aqui para que você possa cantar junto em nome do Senhor Jesus, E é Ele que aquele que entra na nossa casa, na nossa vida e faz uma grande transformação. O tema entra na minha casa, entra na minha vida, mexendo com a estrutura. Só Deus pode fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, enquanto eles vão chegando, ou mais o povo vai chegando, hoje eu quero ir com a ilustração com o tema Sinais de Deus. Você já ouviu essa ilustração? Sinais de Deus? Não? Sinais de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho a cada noite que certa vez um rico chefe de uma grande caravana o ouviu orando com fervor, com carinho, clamando ao Senhor. Ele ouviu e o chamou à presença. E ao chamar à presença, ele fez a seguinte pergunta: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? E o fiel de Deus respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Então aquele homem, chefe da grande caravana, disse: mas como assim? Como você conhece por sinais? E o servo então, humilde, explicou: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa que está ausente, como você reconhece quem escreveu? E aquele homem, dono de caravana, disse assim: pela letra. E aquele simples árabe então continuou dizendo o seguinte: e quando você recebe uma joia, como é que você identifica essa joia? Aí
ele respondeu o chefe: olha, o ourives, ele deixa sua marca. E é por ela que eu identifico. E ele continuou: e quando então o senhor ouve passos de animais ao redor da sua tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? E ele respondeu: eu vou saber isso pelo rastro. E então aquele homem simples que não sabia ler disse assim: então, assim como o senhor consegue perceber as coisas, seja uma carta, uma joia, ou por um animal que passa do lado da sua tenda, eu reconheço quando eu olho para cima e eu vejo aqueles sinais que estão lá em cima. Nenhum homem foi capaz de colocar aquelas estrelas ou marcar o céu. Somente Deus. Eu reconheço pelos sinais que ele deixa. E nesse momento, aquele homem orgulhoso, aquele chefe da caravana, começou a chorar e ajoelhou-se na areia e começou a orar também. E a sua oração era: Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais em todos os lugares. Na manhã que nasce calma, no dia que transcorre com o calor do sol, ou com a chuva que molha a relva. Ele deixa sinais quando alguém se lembra de ti, quando alguém te considera importante, quando alguém merece o teu carinho, quando alguém lembra de te enviar um e-mail e diz o que te melhor poderia dizer é: Deus te abençoe. Quero com essa ilustração lembrar a você que os sinais de Deus, eles estão muito perto. E nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor está falando. Há dias eu fiquei surpreso. A irmã que está me ouvindo, não, a irmã não está aqui ainda, mas ela me deu um pé de jabuticaba. E um dia eu acordei aqui 5h30 da manhã, com um zunido tão grande. E quando eu desci para ver que barulho era aquele, era as abelhas trabalhando, polinizando a jabuticabeira. E o ano passado ela deu a primeira vez tanta jabuticaba. E eu chamei a Dálcia, nós acordamos, eu filmei, porque eu nunca tinha visto aquele momento. E das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã, elas trabalharam. 8 horas já foram todas embora. E é ver como a mão de Deus é tão tremenda para fazer essas coisas lindas e maravilhosas. Você tem percebido os sinais de Deus próximo de você? Abra sua mente, os seus ouvidos, para que você assim possa ver e ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, durante esses dias nós estamos falando dos milagres de Jesus. Eu não sei quantos sabem, mas dividimos os milagres, os estudiosos da Bíblia dividem os milagres em pelo menos 5 categorias. Milagres realizados na natureza, milagres das curas físicas, os milagres da expulsão de demônios, também da multiplicação e da ressurreição de mortos. Nós estamos olhando os milagres da natureza. Nós já vimos aí Pedro tirando a moeda da boca do peixe, Jesus transformando a água em vinho, Jesus amaldiçoando aquela figueira que secou.
E hoje nós vamos para Mateus capítulo 14, verso de número 22 até o verso de número 33. Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso de número 33. Jesus andando sobre as águas. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando olhamos para esse texto, eu quero deixar aqui, não sei se vai dar para a gente estudar todo ele hoje, creio que não, vamos olhar para ele novamente amanhã, se Deus assim o permitir, mas hoje eu quero destacar 3 pontinhos importantes aqui para nós, nesta noite. Quando a gente olha para esse trecho da palavra de Deus, nós encontramos que Jesus, então, ele chama os discípulos, ou a palavra aqui está compeliu os discípulos, pediu para que eles fossem e embarcassem e passasse para o outro lado. E era um momento em que os judeus estavam ansiosos por um rei. E Jesus se apresenta naquele momento e as coisas começam a acontecer. E os judeus estavam impressionados com aquilo que Jesus estava fazendo. E a multidão ali queria torná-lo rei. E ele então despede a multidão e vai ficar só com o Senhor. Manda os discípulos atravessarem para outra margem e vai ficar só com o Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é as distrações que a vida nos apresenta. Quando olhamos para o começo, a multidão queria que Jesus reinasse sobre eles. Esta era certamente uma distração, porque não era plano de Deus, do Pai, que ele fosse rei da forma como os judeus queriam. O plano do Senhor é que Jesus fosse à cruz e morresse pelos nossos pecados, para que o sangue derramado pudesse nos fazer limpos de todo o pecado. Esse era o plano, mas a multidão estava querendo levá-lo a ser rei dos judeus. E ele então dá uma resposta dupla quando olhamos para o texto. Dupla porque ele
afasta a distração, despedindo a multidão, e ele vai diante de Deus em oração. Somente ele e Deus. Despede os discípulos e ele então fica focado naquilo que Deus tinha para ele. Não naquilo que os homens tinham para ele. Os homens queriam fazer rei, mas o Senhor queria fazer o Salvador. E ele, então, para não se distrair, ele dá uma resposta a essa situação dupla. Primeiro, despedindo os seus discípulos ou compelindo-os a ir para o outro lado. E a multidão ele despede e vai diretamente para o monte e falar com o Senhor. Muitas vezes nós somos distraídos e perdemos completamente o foco. Eu tenho ficado preocupado com essa questão da pandemia, porque muitos estão distraídos. As distrações estão presentes. A desculpa é: eu não vou à igreja porque tenho medo de pegá-la. Eu também creio que você deve se preservar, mas você não pode perder o foco. E nós não podemos perder o foco. Perder o foco da nossa visão no Senhor. Tem alguns que me assistem aqui, não têm saído de casa há um bom tempo, têm ficado bastante fechado, preservando a sua vida. Olha, mas você coloque o seu foco no Senhor. Não no noticiário, não nos políticos, não na vacina, mas coloque o seu foco no Senhor. Muitas vezes perdemos o foco. E o Senhor, ele dá um jeito naquelas distrações que estavam pressionando a sua vida de tal maneira que ele vai para o Senhor, despede a multidão e manda os discípulos ir para o outro lado. A segunda lição que nós aprendemos aqui, do verso 24 a 31, é sobre o medo. O medo. Encontramos que aqui os discípulos estão no barco. O vento é contrário. É por volta de 3 horas da manhã. Nós que não temos o mar ou não temos navegação perto, fácil, ou não trabalhamos ou não lidamos com navegação, não conseguimos imaginar o que é uma navegação noturna, com o vento, a agitação e uma embarcação pequena. Não é nada fácil, é temerosa, é também escuro e atormenta o nosso coração. Diz que o barco era açoitado de um lado para o outro, o vento era forte. E nós encontramos que Jesus, então, ele vai de encontro àquela embarcação, andando sobre as águas. E o texto nos revela que os discípulos ficaram com medo. Ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Uma das coisas que a gente aprende nesse texto é lidar com os nossos medos. E um dos personagens intrigantes do texto é Pedro, que lida com o medo com uma ousadia, mas depois o medo aumenta. Primeiro ele disse: olha, se o Senhor é quem está falando que manda-me descer. E Jesus disse: então vem. E ele foi ousado com essa questão do medo e desceu do barco e andou sobre as águas.
Mas o texto de novo diz assim que aí ele tirou os olhos do Senhor. E quando começou a olhar as ondas, teve medo. Veja que o medo está presente mais de uma vez nesse texto. Quais são os teus medos? Eu sempre tenho enumerado que nós temos alguns medos. Medo do amanhã. A gente não sabe o que nos reserva. Há muita gente que tem medo do amanhã. E é por isso que vive tão ansioso. E não é capaz de relaxar e descansar porque vive uma vida ansiosa. Medo do amanhã. Medo da morte. Gente que tem medo da morte. Muito medo. Ela chegará para mim e para você. O grande segredo é estarmos preparados. E como é que se prepara para ela? Entregando a sua vida ao Senhor, confiando nele. E seremos como Lázaro, que o anjo vem nos buscar. E vamos para o seio de Abraão. A morte não pode nos meter medo. Estamos preparados para o encontro com o Senhor. Mas há muitas pessoas que têm medo da morte. Medo do amanhã, medo da morte, medo de ser um fracassado. Há muita gente que tem medo do fracasso. E medo de ser um fracassado. E por causa do medo de ser fracassado, batalha tanto para a vida. Quer conquistar, quer ganhar, quer ter. Por medo de ser um fracasso. De ser uma mãe fracassada, um pai fracassado, um chefe do lar fracassado, ser um filho considerado fracassado. Olha, o Senhor lança fora todo o nosso medo. Tem alguns que têm medo de dívida. Eu falo que tem alguns, porque tem outros que parece que perderam a vergonha ou perderam o medo. Tem dívida e nem se importa. Mas uma das coisas que tira e que rouba a nossa paz é o medo da dívida. E aqui, Pedro e os discípulos tiveram medo. Aquilo que vinha diante deles, eles nunca tinham visto antes. Nunca tinha se apresentado alguém andando, pensaram que era um fantasma. Qual é o teu medo? Convido você a colocar o seu medo diante do Senhor. Em nome de Jesus, primeiro, não se distraia. Segundo, coloque o teu medo diante do Senhor. Terceiro, os discípulos adoraram ao Senhor. Os versos finais do texto diz que quando subiu ambos para o barco, Jesus e Pedro, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os discípulos, eles, ao presenciar aquilo, adoraram ao Senhor. Eles pararam e lembraram que o Senhor merece a adoração sincera. E eles, quando viram que o vento cessou, que Jesus tinha recuperado Pedro, que estava afundando, e os dois subiram no barco, adoraram ao Senhor. Você tem adorado ao Senhor? Você tem adorado a Ele? Eu quero, bem rapidamente, falar dessas implicações. Primeiro, olha, temos que nos evadir das distrações. Jeremias 29:11 diz que Deus tem plano para nos prosperar, nos dar esperança e um futuro. E no reino de Deus, olha, os sofrimentos, eles se transformam ou precedem as bênçãos de Deus. Satanás sempre apresenta distrações
para que a gente possa ir para o caminho contrário. As distrações fornecem um caminho fácil, mas contradiz o plano original de Deus. Abraão e Sara distraíram no plano original de Deus. Sara apresentou sua serva. Esse não era o plano de Deus. Lembrar que precisamos ter foco. E a chave do foco é duas palavras: prioridade e concentração. Olha, em nome do Senhor Jesus, não perca a prioridade e nem a concentração em Deus. O diabo, nosso adversário, Satanás, nosso inimigo, vai tentar nos distrair. E a chave é prioridade e concentração no Senhor. Não deixe que as notícias te distraiam. Não deixe que as pressões da vida te distraiam. Fique firme no Senhor. Dê a prioridade a Ele. E Ele, com certeza, Ele realizará o milagre. Segundo, aprendemos aqui com aquele medo de Pedro que precisamos aprender a dominar os nossos medos. Assim como Pedro, todos nós começamos com fé e um grande senso de hesitação com a salvação do Senhor. Mas logo que os problemas começam a surgir, parece que o medo quer tomar o controle da nossa vida. Parece que o vento violento, as águas tempestuosas, querem tirar a sua fé na pessoa do Senhor. Talvez o medo das mudanças, isso tenha atrapalhado você. Olha, o Senhor lança fora todo medo. E nessa noite, essa palavra a respeito de Jesus andando sobre as águas, os discípulos tiveram medo, pensando que era um fantasma. Pedro olhou para as ondas e teve medo e começou a afundar. O Senhor nos chama para dominarmos os nossos medos. Qual é o teu medo? E continuar na nossa fé única e verdadeira no Senhor. Lembrando que o Senhor lança fora todo o medo, diz a sua palavra. Terceira implicação é que houve adoração. A maioria acredita que a adoração é só cantar hino no culto de domingo, de manhã ou no culto da noite e levantar as mãos. Bom, não é ruim fazer isso, é bênção, mas isto é somente parte da verdadeira adoração. Se você realmente o adora, você precisa reconhecer o senhorio de Jesus e entregar a sua vida inteiramente à vontade dele. Os discípulos, assim que Jesus entrou no barco com Pedro, o texto nos revela que eles estavam no barco e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então nós aprendemos aqui que muito mais do que levantar as mãos e cantar no domingo, a adoração vai envolver o senhorio do Senhor Jesus. A palavra ali é que eles reconheceram que verdadeiramente Jesus era Filho de Deus. É você reconhecer o senhorio de Jesus e entregar a sua vida inteiramente à vontade de Deus.
A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Perfeita. Entregue-se, coloque na presença do Senhor e o adore. Não só no momento dos louvores, mas numa atitude de reconhecimento, dizendo verdadeiramente: o Senhor é o Senhor da minha vida e eu quero fazer a tua vontade. Amém? Esta é a palavra de Deus para que você durma em paz em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você, a partir de agora, não ficará distraído de maneira alguma. Também pedirá a Deus que lance fora todo o seu medo e que você possa adorar a Ele, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a fazer a oração nesta hora, antes de você dormir. Eu tenho alguns pedidos, eu tenho pedido para os irmãos intercederem. Eu tenho aqui pela a família Nunes, o consolo e o conforto, ali da Ruth, da Natália e da Beatriz. Quero pedir pela Dona Josefina, que o Senhor possa, em nome de Jesus, curá-la. Quero pedir também aqui pelo pastor Edivaldo, a Sônia, a Vivian, a Sueli, o Benécio e os familiares da Juliana, que carecem muito porque estão na luta com o Covid. Também pelo Paulo Vitor, Covid, o primo do Antônio Marcos, seu Aloísio, paizinho da minha vizinha aqui, ele está muito mal ali no Amazonas, em Manaus. E eu quero pedir para você que você ore pelo seu Aloísio, em nome de Jesus. Também a Maria Antonieta, a mamãe do Valdir, a Dona Maria Zaboto, mãe do Marcos Zaboto, que ela possa recuperar do infarto, em nome do Senhor Jesus. Se você tem mais algum pedido, quer lançar nesse momento, para compartilhar com os irmãos, e a gente está orando, esse é o momento. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu coloco a vida da família Nunes na Tua presença. Senhor, a Ruth, a Natália, a Beatriz, que o Espírito do Senhor possa estar confortando e consolando em nome de Jesus. A Dona Josefina, o pastor Edivaldo, a Sônia, a Vivian, a Sueli, o Benécio, os familiares da Juliana, que o Senhor possa estar sobre a vida deles. Ó Deus, pelo Paulo Vitor, que é Covid, ó Deus, o seu Aloísio, ó Deus, tem misericórdia, estende as suas mãos sobre a vida dele. Também a Dona Antonieta, Pai, a mamãe do Valdir, a mãe do Marcos Zaboto, a Dona Maria, que o Senhor possa recuperá-la em nome do Senhor Jesus. Também o Jardel, que o Senhor possa estar sobre a vida dele, em nome de Jesus, e que ele venha ser, ó Deus, recuperado dessa cirurgia e voltar a andar, em nome de Jesus. Ó Pai, também eu peço agora por cada um que está ouvindo, que possa ter uma noite de paz, de descanso e de tranquilidade. Senhor, tira toda a distração, todo o medo e leva-nos à adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Alexandre, que está aí ouvindo a mensagem. Se você precisar algum dia de podar uma árvore, é com o Alexandre. Ele está aí, ligadinho na nossa programação. Alexandre, aquele abraço.
Ele tem autorização, consegue pegar aí a autorização, viu? Tudo da prefeitura direitinho para fazer o corte, se for assim. E eu quero mandar um abraço. A dona Cacilda Soares, aquele abraço para a senhora também. A Lê Lopes, aquele abraço em nome do Senhor Jesus a cada um. E você pode acessar a mensagem no YouTube e também no Instagram daqui a pouquinho. Deus te abençoe, fique na paz e o nosso lema é: durma em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Amém? Deus te abençoe.